Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então no segundo domingo depois da Epifania. Celebrando aí a terceira missa da tríade epifânica, de Epifania. Nós dizíamos que são 3 Epifanias. Uma, na ordem que nós celebramos, uma, aquela primeira, é a manifestação às nações. E nós estávamos meditando o que significa isso hoje, hein? Terrível, terrível. No primeiro domingo, depois da Epifania, isso é há 8 dias atrás, celebrávamos então a segunda Epifania, isto é, aquela feita, assim, no batismo, aquela feita aos judeus. Ali, e eu não disse isso, ao menos este ano não cheguei a dizer, outro ano disse, mas esse ano não cheguei a dizer, mas ali realmente se manifesta a trindade sacrossanta aos judeus, hein? É a trindade sacrossanta que se manifesta aos judeus através da divindade de Jesus. Hoje nós temos então a terceira Epifania. Esta é aos discípulos. Esta é aos discípulos. Isto é, a Igreja Católica. Começamos pelo fim a nossa reflexão hoje, Então, os discípulos viram a glória do Senhor e creram. Fé. Creram. Isso. Os discípulos são justamente aqueles que creem em Jesus na sua glória. A glória não é de pensar que fosse a transformaçãozinha do vinho de água em vinho, e do melhor vinho. Mas o melhor vinho aqui significa realmente a salvação. Esta é a glória que o Senhor revelou aos seus discípulos. Isto é, a sua divindade compartilhada com os homens. A possibilidade de compartilhar a divindade de Jesus conosco. Esta é a glória manifestada na missa de hoje. Então, queridos, que dizer, né? Que dizer? Estamos aí diante... E justamente por essa última frase que acabo de dizer, é terrível, dizer isto. Estamos aí diante da mais lapidar traição jamais pensada. Olha, nem as nações. Não. As nações não são... A traição das nações não significa nada. É esse povaréu todo aí que mal recebe muito mal, aliás, a revelação do Senhor, a sua palavra. A revelação aos judeus, mas os judeus já tinham se desviado há tanto tempo de qualquer revelação divina. Que esperar daqueles judeus do tempo de Jesus? Não é nada. Mas a traição da Igreja Católica, isto sim. Isto realmente é tremendo, isto é terrível. Isto ofende os céus. Isto ofende os céus. O Senhor revela-se aos seus discípulos e estes não o recebem, não o aceitam, não o reconhecem. Preferem, em vez de partilhar a divindade de Jesus, preferem partilhar a satanidade de Lúcifer. Ao fim e ao cabo é isso. Ao fim e ao cabo é isso. Em vez de compartilhar, receber alegres a divindade de Jesus, preferem eles compartilhar a satanidade de Lúcifer. Tremendo, terrível. Esta é a terrível realidade. O apóstolo Paulo, deste tempo, nas suas epístolas, especialmente aos Filipenses, nos dá 2 grandes sinais deste
terrível acontecimento. O primeiro sinal é a apostasia geral. Quem não reconhece que nós estamos vivendo a maior, a mais tremenda, a mais terrível apostasia jamais vivida? Olha, são coisas que não se pode comparar direito, é difícil, né? Mas vou dizer assim, a apostasia, afinal, é pior do que o cisma e é pior do que a própria heresia. Porque a heresia, afinal, toma normalmente 1 ou 2 pontos, contamina tudo, é verdade, mas toma 1 ou 2 pontos da fé e ali tropeça e sucumbe e cai. O cisma é romper com Roma. Mas a apostasia, queridos, é negar tudo. Tudo. E a modernidade faz isso. Vai de A a Z, de cabo a rabo, nega tudo, 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 tudo pospõe, tudo propõe a Deus, tudo coloca antes de Deus, tudo, 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 tudo. Essa é a apostasia tremenda, terrível, qualquer coisa no lugar de Deus. Lúcifer no lugar de Deus. Qualquer coisa. A apostasia, ela engole tudo, todas as heresias, todos os cismas, tudo. Terrível, tremenda a apostasia que se vive hoje, que marca hoje este mundo. A apostasia. Não há dúvida que nós vivemos a maior apostasia jamais vivida. Jamais vivida. O outro sinal que o apóstolo nos dá é o arrefecimento da caridade. Então, sim. Não, a caridade arrefeceu ao ponto... os absurdos são imensos, não dá para citar todos, não tenho condições. Mas chegar ao ponto, sim, digamos, de dizer que justamente peca contra o amor, contra a caridade, aqueles que não se compõem com a assassina, como vê no início, né? Que é o que prega. E tem pregado muito Francisco e a sua corja de maldita de apóstatas. Né? Então, sim, tremendo isso, tremendo isso. Chamar de amor, submeter-se a essa injeção, a essa inoculação. E querem isso agora para as crianças. Mas eu estou falando agora das crianças de 1 a 5 anos. Querem para os inocentinhos que estão no colo, nos braços das suas mães. Então, chamar isso de ato de amor, isto é uma coisa realmente hedionda. Chamar de, enfim, chamar de caridade, queridos, a composição com o mundo. Isto é uma coisa que beira a loucura. Isso beira a loucura. Quer dizer, a igreja mostrou-se, em tudo isso que nós estamos assistindo, incapaz de levantar-se no meio do mundo como um sinal da verdade, como um sinal da caridade, como um sinal de Deus. E contrapor-se a tudo aquilo que é engano, que é mentira, que é ilusão, que é falsidade. Engano. Que coisa. Tremendo isso. Aquela que foi colocada sob um monte para alumiar toda a cidade. Aquela que foi colocada no meio de toda a massa para levedá-la. Perdeu o seu sabor. Não brilha mais. Não brilha mais. Não há como restituir isto, queridos. Quando se chega a transformar aquilo que vem para o extermínio da humanidade como um gesto, o mais autêntico gesto de amor da atualidade, mas então chegamos ao fim. Chegamos ao
fim. Não há mais onde precipitar, baixo, não há mais onde precipitar-se. Senão no ódio, na mentira, na falsidade, e neste mundo que é de Lúcifer. É onde chegou a humanidade hoje. É onde chegamos. É onde chegamos. Impressionante ver aqueles que são, no Evangelho de hoje, chamados discípulos, convidados a compartilhar a glória do Senhor, vê-los transformados naquela meretriz, naquela prostituta dos capítulos 17, 18, 19 do Apocalipse. Sim, realizou-se. A tal ponto de não poder se diferenciar mais o mundo ateu, o mundo satânico, desta igreja ateia e satânica, ela também. A este ponto, pega o capítulo 17, 18, 19 de Apocalipse e leia aquilo em relação à igreja, leia aquilo em relação ao mundo e a confusão está feita. Serve plenamente, perfeitamente para um e o outro. A amada esposa de Jesus transformada nisto aí. Nisto que está aí. É insuportável. É insuportável. Simplesmente. Vejam, queridos, eu disse a amada esposa, porque só a esposa pode... A esposa legítima. Só a esposa e a legítima pode ser infiel. O resto já nasceu na infidelidade. O resto já é prostituição de per si. De per si já é prostituição. Só a esposa fiel, poderia prostituir-se. E quando esta o faz, a quão baixo nível chegou de confundir-se com aquele que nunca recebeu, nunca confessou nada da glória de Deus, que é o mundo. Que é o mundo onde reina Lúcifer. Essa é a triste, a tremenda, a mais... Jesus, replicando a sua mãe, disse que não tinha chegado ainda a sua hora. Isto é, que Maria estava adiantando a hora do filho. Nós devemos dizer, sim, esta é a hora. Chegou a nossa hora. Não esperem por outra, não virá. É esta. É esta. Eu digo e repito, queridos, com o desfazimento da Santa Igreja e com a exterminação da humanidade, não há mais o que esperar. O que esperar se a humanidade é exterminada? A que serve o mundo e o clima? A preocupação climática, que hoje foi colocar... Hoje ainda está lá no site do Vaticano News, que a maior prova de caridade é a preocupação climática. Olha a que ponto chega o arrefecimento do amor. Então, sim, quando chegamos a isto, então, de fato, é a nossa hora, é a hora chegada. Não há que esperar outra hora. Depois da luz sob o monte e do sal no meio da massa ter perdido a luz e o sabor, não há mais o que fazer. Não se restitui mais, diz as Sagradas Escrituras. Não se restitui mais. Chegou ao fim. É o fim. Não há como contradizer isto. Não há como contradizer isto. É chegada a hora. A hora é agora. A hora é a nossa. É a nossa hora. O que eu peço e suplico é que aqui, no meio da nossa hora, aqui também esteja a mãe de Jesus. Aqui também esteja ela, a mãe do Senhor. Aliás, é muito interessante ver o protagonismo de Maria no Evangelho de hoje. Vejam como foi noticiada a coisa. Aconteceu bodas em Caná. E a mãe do Senhor foi chamada. A notícia é esta. Ela foi convidada.
Bom, ela é. A primeira notícia é esta. A mãe do Senhor foi chamada. E o Senhor veio em lugar, em segundo lugar. E também Jesus foi com o seu. Nem se disse que ele foi convidado, mas se diz que também ele foi com os seus discípulos. Parece que o convite à mãe é que serviu para Jesus e os seus discípulos. O convite feito à mãe serviu para o filho e os seus discípulos. Ela que é a protagonista. É ela que nota a falta de vinho. Eles não têm vinho, diz ela. Não tem vinho. Ela, afinal, que nos manda fazer tudo o que ele nos disser. Então, sim, queridos, digo assim, Maria, no Evangelho de hoje, porque não é importante, sempre não é importante este episódio. O importante é o protagonismo de Maria sob a cruz. Lá está o protagonismo de Maria. Ela sob a cruz. Sempre digo que é para levá-la e ampará-la que foram aquelas mulheres, é para levá-la e ampará-la que foi o discípulo amado. Maria quer, incentiva, remete o seu filho ao sacrifício. Ela quer a redenção da humanidade. Ela é protagonista lá na cruz. Na hora de Jesus, ela é a protagonista. Na hora de Jesus. Então, queridos, sim, era preciso que Maria estivesse também conosco aqui agora, na nossa hora. Assim como esteve na hora de Jesus e a adiantou, também ela esteja na nossa hora e não-la adiante. Adiantar a hora é fazer Deus abreviar os tempos. Medo que eu tenho que, se quer nós perseveremos. E quando nós fazemos a experiência de tanta perseguição, de tanta dor, de tanto pecado, de tanta tristeza no meio de nós mesmos, em refúgio, eu digo sim, que Maria esteja no meio de nós e a prece abrevia a hora, para que nós possamos suportar esta hora. Então, sim, em primeiro lugar isto, Maria no meio de nós para abreviar a hora. E em segundo lugar, Maria no meio de nós para dar-nos força, coragem, ânimo, levar conosco esta hora, fazermos vencedores, fazermos vencedores nesta hora. Maria nos faça vencedores nesta hora. Ela faça com que nós também alcancemos a vitória, assim como o seu filho alcançou. Que ela esteja conosco aqui no refúgio, queridos, para nós aprendermos a colocar em prática. Vejam a epístola de Paulo, tão cheia de virtudes, diz ele que recebemos todos os dons, mas que recebemos os dons para colocá-los em serviço uns dos outros. Recebemos o dom para bem dirigir a realidade mesmo deste mundo. Recebemos, enfim, os dons para vivermos em humildade nas nossas relações uns com os outros. Sim, para tudo isto, precisamos de Maria no meio de nós. Ela precisa estar conosco, incentivar-nos e alegrar-nos. Sabe, é famoso no Evangelho de João seus equívocos. Isso é famoso, a gente sempre fala nisso, né? Os equívocos de João são famosos. Aqui, como se diz, o esposo errado foi chamado. Para comprovar o vinho, chamaram o rapaz que estava casando naquela hora. Mas o verdadeiro casamento e o rapaz que devia ter sido chamado era Jesus, nosso Senhor. O mundo, os homens, os judeus, tantos discípulos estão equivocados. Ainda não compreendem que é Jesus e só Jesus. Que Maria
nos leve a compreender que só Ele pode transformar nós, que somos a mais fétida e pobre água, no vinho da libação do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.